Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Minha cordial saudação a todos vós outros, pertencentes do corpo místico de Cristo, cujo Cristo é a cabeça. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Minha saudação toda especial. O anseio da minha alma é que todas as bênçãos, adâmica, abrâmica, noêmica, arônica, que todas as bênçãos do Senhor possam recair sobre a sua vida. Provérbios 10 e 22 diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, prospera e não acresce em dores. Eu quero ler com vocês Eclesiastes, capítulo de número 3. Vocês que já são inscritos aqui no nosso canal sabem que esse canal tem por título Pão Diário. E vocês já devem ter percebido, alguns ou a grande maioria dos nossos irmãos enviam-nos mensagem referente a este canal, o porquê de estar tão esporádico a gravação de novos vídeos, e eu pretendo explicar-lhes isso e também fazer-lhes um comunicado. E como tudo que fizemos, 1 Pedro 4:11, tudo que fazemos devemos fazer de acordo com a palavra de Deus. Nós cremos que o mundo deu-se início, o mundo é mantido e o mundo terminará de acordo com a palavra de Deus. Salmo 138, verso 2 diz que Deus elevou acima de si a sua palavra. Então, se nem Deus viola a sua palavra, Salmo 119, verso 89 diz: para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece contigo nos céus. Mateus 24, 35, quem não conhece, passa céu, passa terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, meus irmãos, tudo que fizemos, sempre fizemos de acordo com a palavra de Deus. Então, Eclesiastes 3, quem não conhece, talvez seja o capítulo mais conhecido dos escritos daquele que para muitos foi considerado o homem mais sábio que já habitou nessa terra, com provável exceção de Jesus e com possível exceção de Daniel ou talvez até mesmo de Adão. Mas isso é uma outra conversa. Mateus 11:11, Jesus disse: nascido de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Bom, então quem não nasceu desse coito natural? Jesus, o segundo Adão, e o Adão da Eva, o Adão do jardim, o primeiro Adão. Então, são possibilidades, mas são apenas possibilidades, são apenas suposições, não há como confirmar. Porém, é claro, que referindo-se a Jesus, aí então a gente descarta qualquer coisa e usamos a lógica de Filipenses 2, quando Paulo faz alguns comparativos e ele inicia comparando-nos, como exemplo maior Jesus, e aqueles que são leitores podem pensar, Jesus é um exemplo muito distante. Aí Paulo vem aproximando até as pessoas mais comuns. Então vamos lá, Eclesiastes capítulo 3, um livro escrito pelo homem mais sábio que já existiu na terra, que como nós somos sabedores, escreveu 3 livros, Cantares quando jovem, Provérbios ali na sua média idade e agora quando ancião, quando já viveu muito e tem muito a escrever. E é claro que ele não escreveu apenas estes, sabemos que ele escreveu alguns salmos, mas eu quero deter-me nesse texto apenas no verso 1, não vou fazer a leitura, porque vocês já o conhecem. Então Eclesiastes 3 diz assim: tudo, sem nenhuma exceção, tudo tem o seu tempo determinado. E há, verbo haver, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então ele sabiamente escreve introdutoriamente no verso 1 e a partir do verso 2 começa a exposição e discorrer e a fundamentação do seu argumento. Eu venho aqui comunicar-lhes em Cristo Jesus que eu estou retornando à cidade de Laguna. Vocês sabem que eu sou oriundo dessa cidade desde o meu nascedouro e nos últimos 1 ano e 7 meses eu tive a grata alegria de servir a Deus, servir a sua igreja, é só isso que fizemos, com muita simplicidade, debaixo de algumas limitações, porque é assim que somos, limitados, mas com uma alegria imensa, um prestígio indizível, constituiu-se de fato uma alegria. Então, no último 1 ano e 7 meses da minha vida, eu passei dirigindo a amada igreja
na cidade de São Leopoldo, mais propriamente dito, servindo ao Senhor, pastoreando o distrito de número 3, que recebe o nome de Feitoria. Pode-se dizer que é um legendário distrito, né, ali na cidade de São Leopoldo. Então, meus irmãos, eu fui itinerante por muito tempo, vocês sabem disso. Prego a palavra de Deus desde os meus 15 anos de idade. Posso parecer mais, mas tenho apenas 35 anos de idade. Então isso já vai para 20 anos, 2 décadas, pregando a palavra de Deus. E sinto-me muito feliz por isso. Reconheço que fui a lugares, não por méritos próprios, mas por ocasião da palavra. Fiz muitos amigos por ocasião da palavra. E o milagre foi tanto na minha vida que até casar eu casei por causa da palavra. Conheci a minha indigna esposa quando estava pregando a palavra de Deus, quando ainda solteiro. Então, meus irmãos, eu devo tudo a esse santo e bendito ministério, né? E essa é a minha vida. Esse é o desejo do meu coração, é isso que faço. Esse é meu prazer, fechar a porta do meu quarto e abrir a Bíblia, né? Amante da palavra de Deus. Li a palavra de Deus, leio a palavra de Deus, tenho Bíblia de todos os modelos, de todos os tamanhos, enfim, desde a Bíblia de bolso até a Bíblia mais agradável à leitura, Bíblia virtual então, perde-se as contas. E tudo isso, meus irmãos, é uma alegria imensa, é uma paixão da minha alma, é a razão da nossa existência, ok? Palavra de Deus, Bíblia, Bíblia, Bíblia e sempre Bíblia, tá bom? E eu estive por esse 1 ano e 7 meses, como eu venho dizendo-lhes, tendo uma experiência nova, uma experiência necessária, que foi a experiência de pastorear um rebanho um pouco maior. Vocês sabem, quem conhece a minha vida, o meu ministério, sabe que eu desenvolvi o meu ministério pregando, sempre pregando, mas também trabalhando em casa de recuperação. Pela rica bondade de Deus, nunca tive vício algum, nunca fumei um cigarro, graças ao bom Deus. Creio que Jesus liberta, é lógico. Não creio que quem teve esse vício ou qualquer coisa do tipo deva diminuir-se por isso. Só estou sendo verdadeiro quanto à minha história. E então, meus irmãos, eu trabalhei bastante tempo com casa de recuperação, experiências intransferíveis, experiências sem paralelos. Foi muito especial, foi muito importante. Assim como eu creio que Deus levou José a alguns lugares para que ele pudesse estar em outros lugares, assim eu creio que Deus fez do mesmo modo comigo. Levou-me a alguns lugares para que eu não pregasse-lhes apenas num caráter teológico, ideológico, teórico, mas também, sobretudo, no caráter experimental. Então tem coisas que eu digo-lhes e posso dizer-lhes, e às vezes a minha mente clareia-se, claro, debaixo de uma oração, né? Salmo 119, verso 18, quando diz: desvendo a Deus os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Mas tem coisas que eu olho para as Sagradas Escrituras de um modo pelas experiências, né? Então, como disse Paulo, não são apenas palavras persuasivas humanas, mas também palavras de alguém que pôde experimentar, né? E eu experimentei muitas coisas, e sobretudo coisas boas, agradáveis, e se pudesse fazer, acredite, fazia tudo novamente. Então nessa minha trajetória eu trabalhei em casa de recuperação por alguns anos. Nessa minha trajetória eu cuidei de igrejas pequenas, locais, e faltava-me então a experiência de cuidar de um distrito maior, como é o caso de Feitoria, num outro estado, Rio Grande do Sul, numa outra convenção, embora Assembleia de Deus também, né? Então, tudo isso, irmão, fez-se necessário e foi de grande valia. E o motivo da minha fala aqui, desse comunicado, primeiro para dizer que estamos de volta, né? Eu tenho o hábito de dizer que eu não gosto de dizer que as agendas estão abertas, porque se as agendas estiverem abertas é porque as portas estarão fechadas. Mas diz eles que agora eu tenho em si mais possibilidade de poder atender os honrosos convites que tenham chegado de contínuo, tá? E diz eles, meus irmãos, eu não quero que vocês tenham em mente, né, que foi um insucesso, que foi um fracasso, que foi um regresso, que foi uma desistência.
Desistir não é opção. Se anuncia o Evangelho, 1 Coríntios 9,16. Faço isso porque me imposto essa obrigação. Então, pregar não é opção, pregar é chamada, pregar é mandamento, pregar é ofício, e é isso que a gente faz, com muita alegria no coração. É isso que nós fazemos. Romanos 10:9, cri, né? E por que cri? Por isso falei. Não prego nada daquilo que não tenha crido. Não prego nada apenas para agradar ou para entreter. Nós pregamos para converter e salvar. Romanos 14:22, parte B, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, eu sou muito fiel quanto aos meus sentimentos. Não vivo de convite, quem vive de convite é gráfica. Eu vivo de chamada, eu vivo de misericórdia, né? Eu vivo da generosidade do eterno Deus por intermédio de seus filhos. Mas estamos aí, tá bom? Então, volto a reiterar, dizendo-lhes que precisei sim, necessariamente, passar por essa experiência. Fiz muitas amizades, nenhuma inimizade. Aliás, uma característica pessoal, nunca tive inimigos, desconheço inimigos. Eu tenho uma oração que faço e essa oração torna-se filosofia da minha vida. Eu não dou direito a ninguém magoar o meu coração, por mais que tentem. Eu penso que raiz de amargura, além de ser pecado, é tolice. E desculpe-me dizer, mas é burrice, porque você não perdoar alguém é você tomar um veneno querendo que o outro morra. Se eu penso não estar fazendo bem a alguém, é verdade, mas sobretudo estarei fazendo mal a mim mesmo. Então, irmãos, eu preciso perdoar até para mim poder orar o Pai Nosso, né? Então, quero dizer-lhes que fizemos muitas amizades, nenhuma inimizade, graças ao bom Deus por isso. Quero passar aqui para registrar minha gratidão ao servo de Deus, porque antes de mais nada é com esse tipo de gente que nós nos relacionamos, servos de Deus. Tudo que eu venho dizer após isso só é possível porque essa nomenclatura, porque esse adjetivo, essa beldade, virtude, servo de Deus e servo de Deus, homem de Deus, na Bíblia, realmente não é dito a qualquer um, em qualquer forma, nem de qualquer maneira, mas tudo isso só foi possível porque é um servo de Deus. Meu presidente até poucos tempos, até poucos dias, pastor Carlos de Orley Azeredo, que viu em mim algumas coisas que nem eu mesmo vejo e que me abençoou. E todas as vezes que eu falar nesse nome, eu me emociono. Eu me emociono. Por tudo. Pelo prazer de servir a Deus debaixo do seu pastorado, ele e sua família, a pastora Vera, porque me fez muito crescer. Eu já fiz bem a muita gente que nunca me retribuiu e penso que a gente não deve ter uma relação utilitarista e nem pretensiosa, mas sim despretensiosa. Nunca fiz nada visando receber algo em troca, mas aprendi desde cedo, na família, questão de caráter, a nunca ficar devendo favores. Todas as pessoas que me fizeram bem, eu tento retribuir, porque eu prefiro que esse alguém me deva favores do que eu ficar devendo favores. Mas eu acho que eu tenho uma dívida impagável com o pastor Carlos, com a pastora Vera, com a sua família. Suelen, Caueli, inclusive a Cal tem aí um canal no YouTube, né? Para quem quiser fazer, faça-o. Eu tenho uma dívida impagável. Tá? É um amigo, é um pai, é um conselheiro, é um confidente, é um pastor, é um homem de Deus, é uma dívida impagável. E eu só fui, gente, trabalhar em tempo integral. Só deixei a minha amada laguna, como canta-se no hino oficial da mesma cidade. Contarei sua história. Eu só deixei minha laguna momentaneamente, meus amigos, pais, minha igreja, minha casa, minha terrinha, minha pescaria que tanto gosto, só porque tratou-se do pastor Carlos, senão eu não aceitaria. Era incogitável a possibilidade. Recebi alguns convites, honrosos convites, mas nunca quis trabalhar em tempo integral para não deixar a minha terrinha. Mas o pastor Carlos, de fato, conseguiu, né? Conseguiu, por assim dizer.
e eu tenho muito que agradecer. Então, se eu ficar aqui tentando falar, eu vou ficar quem? Tá? A palavra que eu deixei lá na minha despedida foi segundo Reis 4:9, quando diz que aquela mulher disse: esse homem de Deus que temos visto passar, observo que é um santo homem de Deus. É normal haver um desgaste com o tempo, é normal diminuir a apreciação, diminuir. Isso é normal, meus irmãos. É muito normal você apreciar, gostar de uma pessoa, admirar à distância, mas com proximidades é diferente. Mas nossa relação foi totalmente oposta. Quanto mais conheci o pastor Carlos, mais eu admirei, mais eu amei. E no seu nome, poder glorificar a Deus pelos amigos. As espécies se procuram, né? Pelo colegiado de obreiros que serve a Deus ali em São Leopoldo. Dentre eles, destaco o pastor Marco Antônio, primeiro vice-presidente daquela amada igreja, atual distrital do Distrito 1, a Igreja Mãe de São Leopoldo, a Bento. Destaco o pastor Marco Antônio, pastora Débora, amigos incontestáveis. Então, assim, talvez em alguns lugares você se dê bem com o presidente, mas talvez não consiga se dar bem ou ser bem recebido pela equipe do mesmo. Nada disso houve comigo. Pastor Marco Antônio foi um amigo. Encho a boca para dizer isso. Um amigo, conselheiro, confidente, alguém muito especial, muito talentoso, que tem um futuro brilhante. E eu não quero delongar-me no vídeo, por isso não falarei mais acerca dele. Evangelista Guilherme Oreste, que assumiu inclusive o Distrito 3 em meu lugar, dispensa todo e qualquer comentário, uma Mônica, sua filha Monique, gente do peito e tantas outras pessoas. Pastor Leandro Fidelis, que foi meu pastor regional ali em São Leopoldo, um pregador, um exímio pregador, assim como a Mamata, gente talentosa. Pastor Laurentino Melo, que hoje preside a cidade Na Feliz, preside a cidade Na Feliz, foi o primeiro pastor que contactou comigo, logo na sequência, sabendo que eu regressaria à itinerância. Então é um conselheiro, um confidente, um mestre. Tantos outros que eu poderia citar, pastor Isael, Deus abençoe, pastor Wilson Damer, candidato à presidência, secretário da convenção, um homem de uma postura e de um caráter imaculado. Pastor Osiel Bomber, foi meu vizinho, eu brincava com ele, meu vizinho rico, cara extraordinário. Mãe Elisângela, a esposa do pastor Osiel é tão amigável que o apelido dela é Mana, porque é uma mana mesmo, né? Guilherme Amaral, genro do presidente pastor Carlos Azeredo, que nunca fez uso disso. Nos tratou de uma maneira tão descomunal que a gente chega a ficar... Sabe que você fica constrangido por saber que você não merece? É isso aí. As filhas do nosso pastor Mansuela e Mancauele, eu não sei se chamam de irmãs, mas eu as tenho como irmãs, como filhas, né? O Gui não pediu para mim para namorar a Caçu, né? Fazer o quê? Mas a Cauele, o pretendente, o crush, vai ter que pedir para mim, senão não deixo. Brincadeira, gente. Amo demais essa família, amo demais essa gente. Demais, demais. Glorificar a Deus por tantos amigos, né? Tantos amigos. Todos os distritais, evangelista Renan Oliveira, um grande pregador que dirige um grande distrito. Marcos Schuch, sua esposa Odete. Marcos Schuch, imagina. É Marcos Rosa, eu chamo Marcos Schuch, evangelista da igreja, porque dirige o distrito 5, né? A Schuch. Então você imagina quantos caras tem. A igreja o reflete. Irmão Ivo, Deus abençoe, irmã Rose, poderosamente, gente do coração. E por que não falar, como não falar, melhor dizendo, dos vizinhos distritais que ali tivemos. Nosso evangelista irmão Leonardo Klaus, que trabalhou conosco, irmã Letícia, Deus abençoe. Como não falar do evangelista irmão Paulo Silveira, irmã Suzana,
eram pais para mim, né? Pais, gente que a gente ama demais, demais. Gente talentosa, gente muito querida, né? E daí vai se estendendo a todos os amados distritais que ali estão, né? Todos os nossos amados irmãos, uma família muito especial em São Leopoldo, a família dos velhinhos, como eu costumava brincar com eles, né? Gente que a gente ama demais. Nosso querido irmão Eliseu Velho, que dirige o Distrito 11 Borne. Nossos queridos irmãos da família Velho, entre eles Eliser Velho, que serviu a Deus conosco, dirigindo a congregação no distrito que atendíamos como pastor distrital. Glorificar a Deus pelo evangelista Edemar Brizola, conselheiro, veterano, dirige ali a congregação da Geraldo, sua esposa Irmã Salete, pelo irmão Roque, cara animado, cara pra cima, né, irmã Sandra, Deus abençoe, um empreendedor por excelência. Enfim, gente, se a gente ficar aqui, eu vou longe, né? Vou longe. Nosso querido irmão Remi Melo, no Morro do Paula, Deus abençoe. Nosso querido irmão José Lambert, também vizinho, Distrito 13, Gastão, Deus possa abençoar. Pastor Nage, Distrito 14, Pastor Gilmar, Distrito 15. O querido irmão Zanivan, Distrito 16. Vou falar agora antes da troca, né? Distrito 17, Josenildo, animado, amigão. Distrito 18, como não glorificar a Deus por ele, né? Gente que a gente gosta demais, Luiz Moura, lá do Distrito 18, Vila Nova. Mateus, amigo, líder discipulado, que dirigiu com muita maestria o Distrito 19 da Batista. Deus abençoe. A gente brincava com ele que tem um hino que a gente canta em seu louvor, que é não há Mateus maior, não há Mateus melhor. E o Distrito 20, Cristóvão, já nomeamos aqui, evangelista São Paulo Silveira. Como não destacar líderes, toda a liderança, adolescentes, jovens, melhor idade. Querida irmã Juraci, que tem um trabalho extraordinário, que há 31 anos serve a Deus. Como não glorificar a Deus pela vida dela, né? Dirige ali a consagração nas quartas-feiras. É uma bênção, uma mulher de muita oração. A todos os irmãos do Distrito 3, eu não tenho como nominá-los um a um, mas você sabe o quanto eu te amo. Vocês sabem, vocês são gente do peito, do coração. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E daí finalizo agradecendo a Deus pelo pastor Adalberto Dutra, presidente da Magna Convenção do Estado do Rio Grande do Sul, das Assembleias de Deus. É uma sumidade, é uma referência, né? Aprendemos a amá-lo e o amamos ainda mais por ocasião do pastor Carlos Azeredo, que incansavelmente ora pelo Senhor e fala a seu respeito. Então, gente, Deus abençoe a todos vocês. Mesa diretora dessa amada convenção, Deus abençoe a todos vocês. Passo aqui então para registrar minha gratidão e termino dizendo-lhes que o motivo do meu regresso não é outro senão dois, pelo menos. Primeiro, uma questão familiar, né? Questão amigável, mas questão familiar. Foi muito difícil para mim, difícil para meus pais, né? Difícil. A minha casa é construída no mesmo pátio da casa do meu pai, a gente se vê todos os dias, pai, mãe, irmã, muito difícil, né? E então eu fui sabendo que voltaria, mas sobretudo chamada. Esse seria o segundo ponto. Porque tudo você suporta, né? Desde que você tenha certeza de uma chamada. E a certeza da minha chamada, a convicção da mesma, é fazer o que gosto de fazer. Abrir a Bíblia, pregar a palavra de Deus, atender os honrosos convites que nos chegam. Deus abençoe a todos. Meu contato deixaria ali embaixo. Desculpe a extensão do áudio, precisei do vídeo. Precisei fazer isso. Se esqueci de alguém, me perdoe, mas amo a todos vocês. E passo aqui, mais uma vez, para certificar-lhes que não foi desistência, não foi frustração, muito longe disso, tá? Foi experiência, somou, me fez melhor. Experiências que eu quero levar por toda uma vida. Deus abençoe a todos.
Em meu nome, em nome da minha esposa, em nome da minha filha, em nome da minha família. Minha gratidão ao Estado do Rio Grande do Sul, os amigos que ali fizemos. E ao Estado de Santa Catarina, eu como catarinense, estou de volta, retornando. Daqui a pouco já estou chiando de novo. Tá bom? Meus amigos, Deus os abençoe. Meu muito obrigado em Cristo Jesus. Amém.